Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Olá, tudo bem? Que bom falar com você. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez nesse programa maravilhoso que tem encantado as pessoas, que é Você Precisa Saber. Então, você que nos assiste no canal 126 da Ibratel, no 85 da Sky Livre e também no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, seja muito bem-vindo nesse programa que está deixando o pessoal muito curioso. E hoje eu vou dizer uma coisa para você. Primeiramente, vou apresentar o nosso palestrante, depois eu vou dizer que tema nós teremos, né? Eu estou aqui com o nosso amigo de muitos anos, Leonardo Carrareto, empreendedor, especialista em tendências de futuro, com várias certificações nacionais e internacionais. E nós vamos explorar isso, tá, Léo? Por favor, estamos à disposição. Prazer falar aqui para esse programa que só o título já deixa a gente tão curioso, né? O que eu preciso saber? Então é um prazer estar aqui para a gente compartilhar um pouco sobre esse conhecimento que a gente tem e trocar, obviamente, conhecimento. Bem, o nosso programa hoje, o tema do nosso programa é novas profissões e tendências. O que você acha? Serve para você, para o seu filho, para o seu pai? Serve para todos, não é verdade? Então vamos começar falando com o Leonardo sobre esse assunto. Apesar de que, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu conheço o Leonardo há muitos anos, jovem ainda, 16 anos, e ele já tinha essa veia empreendedora, né? Aliás, ele foi responsável por um tipo de atividade que eu desenvolvi mais tarde, porque ele foi lá falar comigo e eu fui lá assistir o Taléu. Então, deixar aqui que essa veia empreendedora já desde jovem, né, Léo? Pois é, a gente fala que o empreendedorismo não nasce no sangue, né? Mas você desenvolve. E sem dúvida alguma, a competência empreendedora, já que a gente já está falando sobre novas profissões do futuro, essa competência empreendedora de visualizar oportunidades, de encontrar movimentos de mercado, é algo que até hoje me move, até por isso que na minha apresentação eu costumo falar, a especialista em tendência de futuro, a entender o que vem pela frente, quais são os próximos movimentos de mercado. Então foi algo que eu me especializei e, obviamente, foi um prazer te conhecer logo naquela época, aos 16 anos de idade, e participar, assim, dessa forma. Amém. Léo, então já que nós estamos falando disso, eu queria perguntar a você, quais as profissões emergentes que mais devem crescer nos próximos anos? Então, a gente está vendo, obviamente, a aceleração da tecnologia, desde que a gente começou, né, com a questão dos celulares, dos novos dispositivos, e sem dúvida alguma, um dos temas que deve estar em mente das pessoas é a questão da tecnologia. Mas tem uma visão que as pessoas têm de que tecnologia é só uma profissão, ou seja, eu vou ser desenvolvedor, vou trabalhar numa empresa de tecnologia. Só que hoje uma das grandes tendências é que a tecnologia ela vai permear todas as profissões. Então, se eu sou um médico, eu preciso entender como a tecnologia impacta a medicina. Se eu sou um engenheiro, um arquiteto, um administrador, então, sem dúvida alguma, um repertório, né? Eu faço sempre uma comparação, pastor Wallace. A gente viveu, eu vivi o finalzinho, né, da datilografia. A datilografia era uma competência que ela era transversal, ela era para todo mundo. O administrador, a pessoa que trabalha no escritório, ela tinha que ter um conhecimento da datilografia. A tecnologia, ela vai ser um conhecimento transversal de todas as profissões. Então, quando a gente fala da maior tendência que a gente está vivendo, é essa aceleração. E que, inclusive, a gente está vendo a inteligência artificial. Que está mudando como as pessoas trabalham, porque eu hoje posso ter eu posso focar mais em desenvolver uma habilidade e acessar a experiência usando a inteligência artificial. Eu posso, por exemplo, aquilo que me falta de repertório, de conhecimento, eu vou lá e faço uma pergunta na inteligência artificial e ela me traz uma resposta. Então, tem sido cada vez mais valorizado essa fluência, vou chamar assim como a gente fala de fluência em idiomas, olha, fulano é fluente em inglês, fulano é fluente em francês, a fluência em tecnologia é uma das grandes tendências. E ela já está influenciando, né, esse mercado de trabalho, né? E foi bem até colocado por você, que não é simplesmente se formar
nessa área de tecnologia, ser um profissional da área de tecnologia, mas em todas as profissões hoje, se a pessoa, principalmente nós vivemos num mundo globalizado, então o médico, seja qual for a profissão da pessoa, se ele não estiver interagindo com esse mundo virtual, ele vai ficar para trás, não é isso, Léo? Exatamente. Uma das 10, já que a gente falou da medicina, né? E aí pode ser todo o campo da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para a gente ser bem amplo, mas todas as profissões hoje, um dos 10 usos mais comuns da inteligência artificial está sendo exatamente na medicina, para acelerar diagnóstico, para acelerar repertório, porque a experiência, vamos dizer assim, o conhecimento, já que a gente está ilustrando com a medicina, o conhecimento sobre as doenças, ele fica ou no livro ou na cabeça do médico. E tem um meio termo aí, o médico poder acessar e fazer perguntas para formas de inteligência artificial, para bases de conhecimento, que estão ali os livros digitalizados, e poder ter muito mais opção em diagnóstico de enfermidade. Eu me lembro muito bem de uma fala do criador do ChatGPT. Foi essa principal ferramenta, sem fazer propaganda alguma, mas uma das principais ferramentas que popularizou, tem popularizado a inteligência artificial, de que a esposa dele foi no médico e o médico ela ficou um tempo desenganada, mas ela foi num outro médico que usava a inteligência artificial e que aí ali o diagnóstico foi muito mais rápido, muito mais preciso. Então nós estamos falando de, literalmente, uma visão, e o senhor traduziu muito bem, não é uma formação na faculdade, não é uma pós-graduação que eu vou fazer, é uma competência que eu vou desenvolver que vai ser agregada à minha profissão. Então, falando nisso de profissão de futuro, quais são as habilidades que serão valorizadas, mais valorizadas nesse quesito aí? Essa pergunta é muito boa, pastor Wallace, porque a gente também estava acostumado a ter profissões, habilidades muito específicas, né? Eu sei fazer isso e eu me aprofundo nisso. E eu estou fazendo esse sinal vertical justamente porque a gente fala de profundidade. Eu sou contador. Eu sei muito fazer folha de pagamento. Então, durante muito tempo foi difundido que as habilidades, você tinha que ser hiper especialista naquilo que você fazia. E as habilidades hoje que estão sendo valorizadas são as habilidades, a gente faz um T, que a gente chama de carreiras em T, porque você precisa de uma série de outras profissões, de outras habilidades, que você não é necessariamente ou melhor ou mais especializado. Mas quando você fala, por exemplo, do contador, que a gente estava usando como exemplo, que é especialista em folha de pagamento, se ele souber vender, se ele souber um pouco de tecnologia, se ele souber um pouco de administração pessoal, de tempo, quanto mais competências que ele tiver generalistas, ou seja, que ele não é especialista, mais valorizado esse profissional é. Então, por isso que a gente fala hoje, e o Fórum Econômico Mundial, ele fala muito das 10 principais competências. Ele fala de adaptabilidade, que é uma coisa que a gente não aprende em banco de escola. Você não vai ter uma disciplina na faculdade chamada adaptabilidade. Da capacidade de aprender a aprender, por exemplo, quanto tempo a gente leva para aprender um conhecimento. Se eu tenho que fazer mais curso, mas aprender é a competência do futuro. E a gente fala de resiliência, que é a capacidade de você lidar com desafios. Essas habilidades, elas não têm... Não está no currículo, né? Não está no currículo. E são as habilidades mais valorizadas no futuro hoje, segundo o Fórum Econômico Mundial. Aí depois a gente pode colocar, até como complemento aqui, existem 10 habilidades que ele relaciona, e a capacidade de conexão interpessoal, de você fazer network, de você conversar, de você apresentar ideias. Todas essas, elas são competências horizontais. Então você precisa ser especialista em alguma coisa, mas ter uma série de competências horizontais. Eu falei vender, mas é uma coisa que a gente vivencia muito como profissional. Todo mundo fala assim, mas eu não sei vender, mas todo mundo vende o tempo todo. Essa é uma das habilidades, por exemplo, que elas são muito, muito bem-vinda quando a gente fala desse profissional que tem uma competência específica, mas uma série de competências generalistas agregadas, né? Porque às vezes as pessoas têm esse conhecimento de vender, que é vender produto, né? Você tem que vender ideia, você tem que vender a sua imagem, né? Uhum. Você vai para esse lado aí, você vê profissionais que hoje deixam de lado isso e não são encontrados. Uhum. Por falta dessa habilidade de
de se preocupar com isso, né, em vender. Você vê, a gente tem falado do médico, a gente tem visto muito isso, né? Que antigamente a medicina, né, o médico se formava, montava o escritório dele e as pessoas iam lá. Hoje não é mais assim. Hoje, se você não tiver para que as pessoas te encontrem e elas achem em você algum atrativo para ela te procurar, você vai ficando para trás, não é isso? Exatamente. E aí entra, assim, isso tudo porque a gente está numa era de abundância de informação, né? Antigamente tudo era muito escasso. Olha, onde é que eu ia procurar médico? É local, né? Eu ia procurar médico no guia do plano de saúde. Eu não sabia se a pessoa era boa, se era ruim, se ela tinha cliente, não tinha cliente, se ela tinha acabado de formar ou não. No máximo você via o número do CRM e ficava olhando ali quem tinha o CRM mais antigo. Mas hoje, sem dúvida alguma, a rede social é uma primeira etapa de consulta. Eu vou pesquisar a pessoa na rede social e vou entender, olha, esse médico, qual a especialização dele, quantos clientes, pacientes ele teve. Então, hoje todo mundo tem uma construção prévia antes de ligar para o médico, né? E a gente está falando, é uma competência que antigamente não precisava, né? É uma habilidade que não era necessária. Profissões, né? A gente fala de profissões de futuro, dos profissionais do futuro. Profissional do futuro. Como a educação e o treinamento pode ajudar nisso? Aí eu sempre volto que a gente usa muito quando a gente fala de tendências de profissões, o Fórum Econômico Mundial. Existe uma pesquisa que fala que a gente vai precisar, a partir de 2023, ou seja, ano passado, a gente precisava de 101 dias de aprendizado para trocar conhecimento. Ele não está falando que você tem que ter coisa nova, a gente também tem que aprender a jogar conhecimento fora. Existe uma frase muito forte, né? Fala bem assim, a principal habilidade do futuro será aprender, desaprender e reaprender. A gente está muito acostumado a buscar aprender, mas desaprender e reaprender é algo que a gente não é tão do nosso cotidiano, não está tanto no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala o Fórum Econômico Mundial fala que você vai precisar de 101 dias de aprendizado. Ele não está falando que você vai passar 101 dias em curso, né? Porque o ano tem 365 dias. Se você dorme 8 horas por dia, que é o recomendado também, você já foi um terço. Tinha até uma propaganda, né? Um terço da sua vida você passa dormindo. Se você dorme 8 horas, você dorme um terço. Se você tem ali 8 horas trabalhando, é outro terço. E aí, o que você vai fazer com o outro terço? Vai aprender, vai para uma sala de aula, vai viver, nós vamos para a igreja? O que a gente vai fazer? Então, esse aprendizado, essa habilidade, é justamente de a gente desenvolver o aprender a aprender. Bem, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente agora. Léo, quais os setores da economia que você acredita que criarão mais empregos no futuro? Bom, a gente estava falando agora do agro, né? Um pouco antes da nossa gravação, a gente estava comentando como a necessidade de alimentar as pessoas. E aí eu volto, a adesão da tecnologia no agro, né? Hoje a gente está falando já existem alguns protótipos em outros países de fazendas verticais, no meio da cidade. Então, o agro é uma grande tendência, é uma grande aposta de crescimento. Quando a gente já falamos da tecnologia como meio, mas também a gente fala como fim. Então, sem dúvida alguma, hoje existe um déficit no Brasil de que beira 500 mil profissionais de tecnologia que são procurados pelas empresas. 500 mil profissionais que estão, ou seja, vagas que já existem, não tem pessoas. A gente fala num país, né, a taxa de desemprego do Brasil costuma variar de 7 a 10 milhões. Se eu tenho 500 mil vagas abertas e eu tenho 7 milhões de trabalhadores, já resolveria uma parte do problema, né? Eu falo muito também a questão mesmo do mercado sendo um mercado muito concorrido, a questão da saúde ainda é uma grande disputa, um pouco mais inacessível, porque os estudos, você ter acesso a cursos e formações de saúde é um pouco mais inacessível, mas eu falo, né, profissional de venda também nunca fica desempregado, ele nunca passa necessidade. Então, se você sabe vender, fazer negócios, também continuará sendo uma grande habilidade do futuro. Perfeito. Quais são os desafios, Léo, que os trabalhadores enfrentarão para se adaptar a essas novas profissões, essas novas tendências? Já falamos de aprender, já falamos da questão da resiliência. Eu acredito que conseguir se inserir nos momentos certos de oportunidade.
A gente é ensinado a vida toda, quando você é criança, que você precisa aprender alguma coisa para fazer. Eu não estou falando o contrário, não estou desdizendo isso, não estou desfalando isso. Mas é muito importante você que está nos assistindo, esse momento de tendências, estudar as próximas tendências, a gente precisa dedicar um tempinho para estudar o que vem pela frente. Este programa aqui, por exemplo, espero que tenha ajudado, colaborado, esteja colaborando com a sua jornada, mas eu falo que se a gente não ficar atento aos movimentos de tendência, o que vem pela frente, o que o mercado está comprando, a gente não fica à prova de futuro. A gente fica vivendo coisas do passado, a gente fica vivendo olhando o retrovisor. Então é muito importante tirar um tempo para falar assim, pesquisar mais tendência. E muito do que me moveu em me tornar um estudioso de tendência, as empresas fazem isso. Eu fiz um curso na Califórnia que tinha lá um pesquisador da Volkswagen, outro da Coca-Cola, que eram pessoas que as empresas estão tentando sempre antecipar 10, 20 anos à frente. Então, o preparo nunca pode ser maior que a expectativa. A expectativa nunca pode ser maior que o preparo. A dica que eu dou é o preparo que a gente faz para essas novas carreiras, ficar atento aos movimentos de mercado, conversar bastante. Você me deu um gancho aí, Léo, porque nós estamos falando esse programa, por certo, é ouvido por pessoas de várias posições diferentes, né? Não só, às vezes, uma pessoa que está querendo lugar no mercado de trabalho, mas também um empresário. E aí a pergunta vai, como que esse empresário, você empresário, como esse empresário, as empresas, né, vão preparar os seus funcionários para esse momento de futuro, essas mudanças de tecnologia? Como é que ele faz isso para preparar o seu corpo de trabalho para estar na vanguarda, né? Esse é o grande desafio, porque a gente... É a terceira vez que eu falo do Fórum Econômico Mundial, né? Do Fórum Econômico Mundial. Existe um dado também que são 1 bilhão de pessoas, elas vão precisar passar por completa mudança dos treinamentos que elas receberam. Se a pessoa ela apertava um determinado botão e agora mudou com o botão, ela precisa aprender novamente. Então, o papel da empresa que quer ser a prova de futuro é ter um time à prova de futuro. E aí, sem dúvida, eu tenho que comprar curso, eu tenho que fazer... Muitas vezes é tempo. Eu gosto de falar que a gente fala muito de investimento de dinheiro, mas o investimento do empresário também tem que ter tempo, tirar tempo para sentar, estudar junto, aprender juntos e pesquisar juntos. A gente fala da abundância de conteúdos que tem na internet, tem muito treinamento, tem muita ferramenta. O que nos falta, obviamente, nessa correria é priorizar adequadamente o tempo, de maneira que a gente entenda, olha, isso aqui vai ser importante para a minha empresa no futuro. Então, olhar, por exemplo, olha, eu preciso olhar a inteligência artificial e falar o que ela pode fazer pela minha empresa. Ela vai facilitar o atendimento, ela vai automatizar o atendimento, ela vai, por exemplo, diminuir tempo de espera de cliente, com isso o cliente pode ficar mais satisfeito. A gente precisa olhar essas tendências e falar como eu levo para a realidade do meu negócio. E muitas vezes muitas vezes não, a dica que eu dou imediata, chama o teu time, chama os teus funcionários, ali vão ter pessoas, obviamente, de vários níveis de conhecimento, umas pessoas que não têm tanto acesso à tecnologia, outros que têm, mas é aquela hora que você começa a socializar essa informação, a trocar, a conversar sobre isso, e as pessoas, elas passam a ter consciência. Porque o empresário, ele às vezes está sofrendo mais, ou está vivendo antecipadamente mais as tendências, e os colaboradores não sabem. Então, o empresário falar, o empreendedor falar, olha, está vindo isso para o mercado está vivendo dessa forma, o mercado está acontecendo isso já é uma forma de alerta, claro, sem amedrontar as pessoas. E quando a gente fala em inteligência artificial, existe uma pesquisa de 37 pessoas, 37% dos colaboradores têm medo da inteligência artificial, porque acha que vai perder o emprego. E com tanto de trabalho que todo mundo tem no dia a dia, você acha que vai perder o emprego, a gente vai viver um pouco mais, né? Vai ver melhor, ou vai poder fazer as coisas melhor. Então eu sempre explico isso. A inteligência artificial, a tecnologia, ela não veio tomar nossos empregos. Quanto mais empresas de tecnologias surgem, mais precisa de pessoas, por exemplo, para atendimento de clientes. É muito impressionante você ver, eu visito algumas das grandes empresas de tecnologia,
a quantidade de postos de atendimento a cliente que elas têm é gigantesco, eles têm prédios inteiros. Então, mais e mais as empresas de tecnologia geram oportunidades, mais e mais as empresas de tecnologia geram trabalho. Então, é muito importante não ter o medo da inteligência artificial, porque ela não vai roubar seu emprego. Que bom. Léo, e eu tenho que falar de futuro. Sabe o que o futuro reserva para nós? Vamos ter que gravar outro programa. Vamos ter que gravar outro programa. Porque, infelizmente, estamos chegando, né, ao fim de mais um programa. Né? Eu quero te agradecer, Léo, a sua vinda e já vamos combinar aqui depois, fazer a continuação, porque tem muita coisa, empreendedorismo, sobre tantas coisas que a gente pode falar ainda, mas que acabou aqui, né? O tempo é exíguo. Eu gostei muito, porque eu acho que eu falei, a curiosidade é uma das competências que a gente tem que ter, das habilidades, e esse programa, sem dúvida, vai sanar a curiosidade de muita gente. Parabéns pela iniciativa. Então, meu irmão, você jovem, você que participou desse programa, gostou? Se você tiver algum assunto que desperta a sua curiosidade, você precisa saber, comente, mande para a gente, né? E nós estaremos providenciando alguém para falar, como hoje nós tivemos. Então, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Você precisa saber.